Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então sejam todos muito bem-vindos, continuando então o nosso segundo vídeo do retiro, feito pelo Salvador Tomasini, dirigido pelo Salvador Tomasini, mexicano, que viaja todo o mundo, ensinando os conhecimentos da Divina Vontade, ajudando as pessoas a conhecer os escritos da Luisa Picarreta, a serva de Deus Luisa Picarreta, os escritos plenamente aprovados pela Igreja Católica. E ele continua, então, na segunda prática, começando a falar a seguinte. Ele disse que na última pregação, entendemos que nós não somos mesmo capazes de amar a Deus como Ele precisa, que realmente não podemos recebê-lo inteiro em nós por sermos tão limitados, e que somos de outra natureza. E somente por Jesus podemos nos transformar em divinos, como só Ele é. E que não podemos nem pensar que nós, por nós mesmos, amamos a Deus e que Deus possa nos dar tudo o que Ele quer. Então, devemos ter clara a verdade, somente em Jesus é que podemos amar a Deus. Agora, eu te pergunto, como podemos ter Jesus em nós? Pela Eucaristia? Sim, ótimo. Mas a presença real de Jesus está na espécie consagrada, você sabia? Está somente ali enquanto ela está ali, consagrada. E ela se desfaz muito rápido no estômago, pelo menos uns 10 minutinhos. A partir daí já se esvai a presença real de Jesus Cristo dentro da criatura, da pessoa humana. Então, como se vai? Como faz? Como que acontece? Como nós vamos ter essa presença permanente? Então, somente na hora que nós estamos com Jesus durante 10 minutos é que nós podemos falar com Deus? É bem assim mesmo. Seria assim mesmo. Nessa hora, realmente você tem que dizer a Deus, Pai Nosso que estás nos céus. Comunga e já diz e já reza a oração do Pai Nosso no momento em que você comunga, porque Jesus está em você. Mas, como mais... E o estado de graça? Como mais podemos imaginar que Jesus está em nós? E o estado de graça? Você me pergunta, é possível dizer que se você está em estado de graça, você está sempre com Jesus? Bem, não estamos sempre com Jesus. Os dons, a graça atual, a graça santificante, todos os sacramentos que são de vez em quando que nós temos acesso, são momentos, são presenças, são dons, são alguns momentos que nós temos acesso a Jesus. São apenas remédios, meios que a gente encontra de se possuir por um momento essa presença de Deus, E esse estado de graça, às vezes não é suficiente, às vezes para você, no seu coração, que você esteja plenamente em estado de graça. Muitas vezes a gente se sente imperfeito, se sente pequeno, se sente incapaz mesmo estando sem pecado. Então, diz claramente que não estamos ainda com a presença real e permanente de Jesus por estarmos em estado de graça. São dons, são efeitos, são pequenos dons que Deus dá, presentes. São apenas alguns remédios que Jesus pode ter nos deixado, mas não são Ele próprio, presente e permanente em nós, não é? Então, e agora? Como que nós vamos resolver esse problema? É isso que nós temos que começar a conversar. Como podemos ter Deus sem cessar? Sua verdadeira presença real de Jesus sempre em nós para podermos amar a Deus permanentemente. Tem-se essa forma? Existe uma forma? E aí é que nós vamos começar a apelar aos conhecimentos de Jesus dados à serva de Deus, Luisa Picarreta. Jesus vai dizer para Luisa Picarreta algo impressionante. Preste muita atenção nesse texto que Jesus diz a ela.
que ela escreve no seu diário. Foi no volume 12, são 36 volumes. No volume 12, no trecho 20, capítulo 20, no dia 24 de janeiro de 1920, Jesus diz a Luísa: minha filha, se soubesses como eu desejo, como suspiro e amo a companhia da criatura, é tanto que se ao criar o homem eu disse, não é bom que o homem esteja sozinho, façamos outra criatura que o assemelhe e lhe faça companhia, a fim de que um forme a delícia do outro. Essas mesmas palavras, antes de criar o homem, eu disse-as ao meu amor. Não quero realmente estar sozinho, mas eu quero a criatura na minha companhia. Quero criá-la para me entreter com ela, para compartilhar com ela todos os meus contentamentos. Com a sua companhia desabafarei o meu amor. Por isso, a fiz a minha semelhança, e conforme sua inteligência pensa em mim, se ocupa de mim. Assim faz companhia a minha sabedoria, e meus pensamentos, fazendo companhia aos seus. Nos entretemos juntos. Se ao olhar, olha para mim e para as coisas criadas, para me amar, eu sinto a companhia do seu olhar. Se a sua língua reza, ensina o bem aos outros, sinto a companhia da sua voz. Se o coração me ama, sinto a companhia do meu amor, e assim por tudo o que ela faz. Mas se em vez disso ela faz o contrário, eu me sinto sozinho, como um rei abandonado. Mas, ai, quantos me deixam então sozinho e me desconhecem? Então, ouvindo essas palavras, não é bom que o homem esteja só. Lembramos do Gênesis, né? Mas são poucas, né, as palavras que foram ditas e escritas referindo-se a Adão. Então, Jesus também disse algumas palavras referentes ao seu amor. Ele, nesse trecho que nós acabamos de ler, é muito interessante Jesus falar que ele quer muito a nossa companhia, que o seu amor precisa de nós, quer a companhia da criatura. E em outro trecho, Jesus realmente fala isso mais ainda. Ele fala o seguinte, diz para ela: claro que de nada tenho necessidade e faço tudo por mim mesmo. Mas o amor, para ter vida, quer seu desabafo. Supõe um sol que não tem necessidade de luz, porque tem suficiente para si e para os demais. Mas, havendo outras pequenas luzes, apesar de que não tem necessidade, as quer em si como companhia, para desafogar-se e para engrandecer-se as pequenas luzes. Que injúria não fariam as pequenas luzes se o rejeitassem? Ah, minha filha, a vontade quando está sozinha é sempre estéril. O amor isolado definha e se apaga. E eu amo tanto a criatura que a quero unida com a minha vontade, para fazê-la fecunda, para dar-lhe vida de amor, e nisto eu encontro meu alívio, porque só para desabafar no amor criei as criaturas humanas, não para outra coisa, e por isso é todo o meu empenho. Olha que interessante esse trecho. E diante desses escritos temos então já uma leve ideia de quem é Deus. Deus é trino. São três pessoas distintas em um único Deus verdadeiro. Uma só divindade em três pessoas diferentes. Três pessoas que se amam entre si. Uma família, podemos dizer. E que essas três pessoas sempre concordam, estão sempre plenamente satisfeitas em sua união de amor um com o outro. O pai que ama o filho e nesse amor gera o filho. Ouvimos no credo, gerado, não criado, certo? O gerado vem de si próprio, da própria essência que o gerou, colocando tudo de si no filho. Por isso é consubstancial ao pai, mesma substância. E esse filho corresponde ao pai. E nesse movimento ao pai, com o filho é também gerado a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, aquele que une as divinas pessoas
que é o amor deles, a comunicação do amor dos dois, pai e filho. E as três pessoas, cada um tem um ato. Devemos entender que Deus, em si, na divindade, é um ato único, que não tem sucessão de atos na divindade, porque o Deus divino, a divindade unida em três pessoas, o Deus divino, ele é completo, perfeito, que não pode fazer outro ato. Se ele fizesse outro ato, seria porque ele está evoluindo. Seria um Deus que está se evoluindo, que está, aprendendo mais coisas. Como ele já é perfeito, ele é o que é, ele é o todo, eu sou, eu sou. Deus não tem essa sucessão de atos, ele é perfeito, tá? Então, o ato único é o ser divino, o ser total, perfeito, acabado, perfeito. Então, a palavra perfeito no mais alto grau de perfeição, de entendimento. É aquele que é. Se ele tivesse mais atos sucessivos, a divindade tivesse outros atos, fizesse outros atos, diria-se que Deus pensou de novo, que ele pensou direito, que ele fez outro ato, porque ele pensou melhor, porque ele evoluiu. Não, Deus não tem isso. Ele é um ato único, ele só faz um ato único. Então é muito importante, nada pode se adicionar a ele, nada mais pode se adicionar a ele. Ele é o todo, o tudo. E se Deus fizesse um outro ato, o que aconteceria? Isso mostraria que Deus evolui, que se aperfeiçoa mais. E ele não tem isso. Ele é o que é, já perfeito. Então, guarda isso, firme guardado aí. O ato único de Deus também é triplo. Tem o ato do Pai, que é gerar o Filho, o ato do Filho, que é corresponder ao Pai, e o ato do Espírito Santo. O que é o ato do Espírito Santo? Vamos tentar entender isso. O que significa santificar? Bem, o ato do Espírito Santo é transmitir essa unidade da vida divina. Quem que fecundou Maria? Como que houve essa fecundação da vida de Deus em Maria? O verbo aparecer dentro da barriga da Nossa Senhora, como que é isso? Um ser humano formado, como que aconteceu? Então, o Espírito Santo fecundou Maria com a vida divina. Por isso, o ato do Espírito Santo é a transmissão dessa união do Pai e do Filho. Aquele ato, de transmissão desse amor, transmissão de sua vontade, transmissão da sua vida divina. Quando vemos a ação da Trindade na Terra, o ato do Pai já se deu. Ele já amou, criando tudo para o Filho. E o ato do Filho também já se fez, correspondendo ao Pai plenamente em sua vida de obediência total à sua missão, se desenvolvendo na sua humanidade. Mas agora estamos entrando no ato do Espírito Santo, que quer nos transmitir esses atos do Pai e do Filho e os frutos deles sobre nós. Essa é a necessidade do amor para dar, mas agora personificado nas pessoas divinas. O Espírito Santo, então, é encarregado de fecundar e transmitir a vida divina. E assim temos uma boa ideia do que é Deus. Deus é amor. Deus necessita amar. Deus necessita amar a um ser semelhante a Ele. E a única forma é que o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, e quem é encarregado de sair da Trindade e de fora poder receber esse amor, desse amor de Deus e ser o que ama a Deus completamente. E essa transmissão vai ser a partir do Espírito Santo. E agora entendemos um pouco mais do porquê estamos aqui na Terra. E isso é fundamental para você também se perguntar: quem sou eu? Qual o meu propósito? Nunca se perguntou o que é que você está fazendo neste mundo? Para que você está aqui? À medida que entendemos como fomos criados e tudo por trás disso, vamos então compreendendo muitas outras coisas. Que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que seu Filho Jesus Cristo, foi nele que nós fomos criados. Compartilhamos sua vida, sua natureza divina, seu poder, seu ser, através da presença dele em nós. Alguém tem perguntas? Aí ele pergunta, o Salvador Tomasini pergunta, e uma pessoa fez a pergunta sobre o catecismo dizer, que nós temos que conhecer, amar e servir a Deus e depois gozar no céu. E o Salvador responde: sim, essa é a resposta tradicional, mas digo mais além, algo mais perfeito.
Nessas pregações, nós estamos tratando do que é o mais perfeito. Servi-lo, mas sim, como que nós podemos servir a Deus se nem o conhecemos direito? Se nós estamos aprendendo agora a conhecer. Como nós vamos amar, servir sem saber o que Ele gosta? Como nós poderíamos amar a Deus se nós não somos capazes? Então, como eu vou servi-lo como Ele quer? Vou servi-lo com tantas limitações, não é? Como eu vou servi-lo assim? Pensamos, se queremos contratar alguém para que nos sirva, eu não vou deixar essa pessoa fazer o que ela quer, como ela pensa. Ela terá de fazer o que eu quero, não é? E Deus, o que Ele quer? O que Ele quer exatamente? Nós podemos fazer exatamente tudo como Ele exatamente quer, sem sequer conhecermos Ele direito? Depois houve outras perguntas, dentre elas, a confusão de falar que Adão e Eva não existiram, que foi só historinha para contar para a criança e que isso está causando muita confusão. Aí o Salvador Tomasini diz: se Adão e Eva não existissem, não haveria mais nada. A igreja não deveria nem existir, porque tudo vem dessas verdades, Sem Adão e Eva existir, não tem pecado original, não tem motivo para, não tem mais nada, não tem a história da salvação, não tem, a Nossa Senhora, não tem nada. Então que o Gênesis tem algumas alegorias, mas tem uma verdade muito importante, que é o primeiro homem e a primeira mulher. Tem a criação, todos esses elementos são verdades. Porém, pode ser que a gente perceba que algumas outras coisas, como a árvore do bem e do mal e a serpente, são alegorias, que são para entender o que aconteceu referente ao pecado, referente à separação, à desobediência e essa separação da vontade do homem diante da vontade de Deus, da desobediência acontecer. E se fosse assim, nós devemos entender que Deus ele se manifesta sempre com uma pessoa e depois transmite dessa manifestação de uma pessoa a todas as outras demais pessoas. Aí por isso que na criação teve Adão e depois na redenção Maria. Como que Maria pode ser chamada imaculada se não houver pecado original? Por isso que uma coisa está conectada com a outra. Então tudo se conecta. Não podemos de forma alguma imaginar que o que está escrito no Gênesis seja simplesmente uma brincadeira de criança, algo que não seja importante, porque senão não estaria, Porque senão não estaria na Bíblia. E tudo o que está contido nas Sagradas Escrituras são revelações divinas e o Espírito Santo não pode ser contrariado. Ele não pode, ele não erra. E o magistério da Igreja, é o que há 2000 anos está sendo reafirmado em todos esses dogmas que nós já afirmamos. Nenhuma pessoa pode negar esses dogmas, da nossa fé, do depósito da fé que o nosso magistério já confirmou como revelação divina e fixou essas revelações. Então ele veio falar sobre dessa forma, explicando para os presentes no retiro. Tem mais perguntas, muitas mais perguntas que ele vai respondendo, o Salvador Tomasini. Ele diz algo muito intrigante, Ele explica algo sobre a Eva, que ela não foi criada, mas sim foi formada. E que nos cromossomos masculinos se contém a mulher, mas no cromossomo feminino não se contém o homem. Então, que é bem intrigante essa realidade que ele colocou. Ele explica algo interessante também sobre a Imaculada Conceição de Maria, que o que significa imaculada e sem mancha, Na verdade, o que significa ser sem mancha, sem pecado, é ser sem a ausência da vida divina, é ser sem a ausência da obra da divina vontade nela. Isso quer dizer imaculada, pois ela é pura, pois tem uma presença divina nela. Isso é ser imaculado, ele diz. E aí ele explica sobre essa realidade do homem e da mulher, que a mulher não contém o homem, que Jesus é a primeira humanidade criada. Esse é o ponto principal que precisamos entender para podermos compreender tudo o que vem depois.
Parece algo novo, mas é o mais antigo de tudo que existe, pois é a ideia original, o plano original de Deus para dar curso a tudo que existe. E desse plano veio Adão e viveu por um tempo. Essa foi a santidade original, a santidade de viver nessa unidade com Deus. Ele diz: espero que vocês não tenham se aborrecido em dizer sobre isso da mulher ter sido somente formada e não criada, mas que isso vai ser explicado, com o decorrer do retiro. E uma mulher comenta, que os conhecimentos da Luísa Picarreta são muito novos, muito sublimes, e que ela espera que Deus envie o seu Espírito Santo para ajudar as pessoas a compreender e não a confundir, e para não trazer confusões, mas sim para trazer luz para esse tempo em que nós estamos vivendo. E muitas outras coisas foram faladas também sobre o Papa Francisco, comentários que o Papa Francisco fez, que falou que sobre essa realidade do Adão e Eva não existir, e daí foi falado por outra pessoa que isso são pessoas que tiram a frase de contexto, que às vezes o Papa não quis dizer isso, mas as pessoas, na mídia acabam arrumando essa confusão. Como aconteceu com São João Paulo II, que falaram que ele concordou com a teoria da evolução, mas ao contrário, ele disse que era apenas uma teoria, mais uma teoria. Mas aí eles colocaram fora de contexto dizendo que era uma grande teoria, uma coisa assim. Trocaram uma palavra na frase que deu a entender que ele acreditava naquilo. Então, e que nós temos que acreditar no magistério da igreja, que é firme, os dogmas são permanentes, e temos que confiar plenamente quando o Papa ele vai escrever um documento, é o que ele vai juntar da sua vida, da sua missão na Cátedra de Pedro, é o que vai juntar ao magistério, são os seus documentos papais. Então é o que está realmente registrado, que possa ser ouvido e entendido como obra do Santo Padre na sua cátedra. Mas a opinião apenas dele, uma fala dele, não se pode considerar plenamente, pois pode ser apenas uma opinião pessoal, e ele é humano e ele pode dar as suas opiniões pessoais, mas ele não pode sair nunca, quando estiver na sua cátedra, ele não pode sair e negar absolutamente nada do que já existe no magistério da igreja. Então, que nós devemos permanecer firmes nas revelações dadas à igreja, registradas pelo magistério. Ele disse sobre isso. Uma das coisas que a sabedoria popular diz muito é que política e religião não se discute. Mas é porque essa sabedoria é de quem não está buscando conhecer a verdade. E o que fazem é apenas buscar uma postura pessoal da verdade. Esse é o grande problema deste mundo, rejeitar a verdade, a verdadeira verdade. E aqui nós estamos neste retiro, disse ele, buscando conhecer a Deus, em seu absoluto sentido e verdade plena de Deus. Eu convido a todos, disse Salvador Tomasini, não se fechem, porque várias perguntas, vários questionamentos, e ele disse, não se fechem essas verdades. Ainda nem falei ainda direito da serva de Deus, Luísa Picarreta, ainda estamos fixos ainda na Bíblia e no Catecismo da Igreja Católica. E ainda no magistério, calma, ainda nem começamos a tratar plenamente dos escritos em questão. Foi São Paulo que nós lemos até agora, dizendo que Jesus é o primogênito de toda a criação. O Espírito não veio revelar coisas novas, mas veio clarear o que já existe. Jesus disse, eu ainda tenho muito a dizer-lhes, mas ainda vocês não podem compreender. E o que é que eles não podiam compreender? Devemos entender que a pedagogia de Deus é bem gradual, não é brusca, não é violenta. E ele disse que quando viesse o Espírito da verdade, nos iria levar a toda a verdade. O que podemos entender como essa verdade plena? E o que não está completo? Então, concorda que tem coisas a conhecermos? Tem algo ainda que nós devemos conhecer? Que falta? E quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecemos Jesus? Não. Conhecemos muito pouco, em parte. Mas não temos ainda o conhecimento completo. Portanto, o que vai nos revelar o Espírito Santo é o Jesus completo. Ele era só um homem santo? Um profeta, como muitos dizem?
Tem muitos que dizem que Jesus era homem até os 30 anos e que só depois que recebeu o batismo de João é que ficou divino. Como assim? E o que foi fecundado no seio da Virgem Maria? Meu Deus! Devemos conhecer ainda muito sobre a divindade de Jesus nos seus 30 anos ocultos. O que ele fazia no ventre de Nossa Senhora? E ele já era divino. O que ele fazia correndo quando era criancinha, quando ele mamava no seio de Nossa Senhora? Ele não era divino? O que Jesus fez então durante todo esse tempo dele na terra? Como podemos dizer que conhecemos Jesus? Jesus diz que foi o seu Pai que fez tudo nele. Como assim? Dizem absurdos, de Jesus. E Jesus quer agora nos dar toda a plenitude da verdade, do que ele fez realmente em toda a sua humanidade e divindade unida na terra. Desde o ventre de Maria, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, desde o ventre de Nossa Senhora. E em 1 João 3, nós podemos ler: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Então é muito importante entendermos isso, essa palavra de Deus que nos ilumina a ver que nós ainda estamos para sermos terminados. Quando conhecermos Jesus, saberemos como nós devemos ser. Então entendam, devemos ser iguais a Jesus. Vivemos como Ele viveu na terra, mas não se conhece ainda como Ele viveu na terra. Estamos agora falando disso. Não sabemos então como viver até então. Não sabíamos como viver. E no Catecismo também da Igreja Católica vem falar: o Verbo fez-se carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Foi Deus que nos amou e enviou seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. O Pai enviou o Filho como Salvador do mundo e Ele veio para nos tirar os pecados. Enferma, a nossa natureza precisava de ser curada, decaída, precisava de ser elevada, morta, precisava ser ressuscitada. Tínhamos perdido a posse do bem, era preciso que nos fosse restituído, encerrados nas trevas, precisávamos de quem nos trouxesse a luz, cativos esperávamos um Salvador, prisioneiros esperávamos um auxílio, escravos precisávamos de um libertador. Seriam razões sem importância? Não seriam suficientes para comover a Deus a ponto de o fazer descer até a nossa natureza humana para a visitar, já que a humanidade se encontrava em um estado tão miserável e infeliz? O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo seu Filho unigênito para que vivamos por Ele. Porque Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito para que todo homem que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Pai, na montanha da transfiguração, ordena: escutai-o. De fato, Ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da lei nova. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este amor implica a oferta efetiva de nós mesmos no seguimento de Jesus. O Verbo fez-se carne para nos tornar participantes da natureza divina, pois foi por essa razão que o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus se fez filho do homem. Foi para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a adoção divina, se tornasse filho de Deus, porque o Filho de Deus fez-se homem para nos fazer deuses. Unigênito de Deus, o Filho unigênito, querendo que fôssemos participantes de sua divindade, assumiu a natureza para que, feito homem, nos fizessem homens-deuses. Isso está no Catecismo 456 em diante. Então, para terminar, se Jesus, então, viesse apenas à força, por causa de ter de salvar uma humanidade decaída, que não corresponde a Deus, como vamos entender tudo isso? Como vamos entender o amor? Ficamos confusos, parece que falta alguma coisa. Pensa bem, o amor só salva?
sem receber absolutamente nada em troca? Deus fez um plano de amar e ser amado, um plano lógico, correspondente e perfeito. Deus não é louco. Fomos criados com um bom propósito. E Jesus foi quem viveu para nos mostrar essa vida perfeita. Temos agora que conhecer bem Jesus. E nossos escritos, que nós estamos expondo aqui, nesses conhecimentos da Luísa Picarreta, vão trazer plenamente tudo como foi a vida de Jesus em sua divindade. Amém? Deus abençoe a todos.